Hoje nós vamos falar do encerramento do livro de Filipenses. Nós que viemos fazendo aí a exposição, passamos pelo capítulo 1, falando a respeito da ação de graças e oração que o apóstolo Paulo dá aos filipenses. O progresso do Evangelho, mesmo em meio às lutas e prisão do apóstolo, encarceramento, a unidade da vida cristã e a luta pelo Evangelho. No capítulo 2, nós falamos sobre a exortação do amor fraternal, o apelo à humildade, o exemplo de Cristo na sua humilhação, o desenvolvimento da salvação como uma carreira cristã. Depois Paulo fala sobre os seus companheiros de batalha que estavam presos com ele e dos que foram levar a carta. Primeiro Epafrodito, depois Timóteo. Falamos no capítulo 3 da verdadeira justiça. Falamos sobre a soberana vocação. As comparações que Paulo faz da vida cristã com uma carreira de um corredor, um atleta, ou em algumas vezes, algumas metáforas que ele faz do exército. Os inimigos da cruz de Cristo, aqueles que pregavam o evangelho distorcido, ou daqueles que eram abertamente contra ao evangelho de Cristo. E hoje nós vamos falar do capítulo 4. Antes que eu me esqueça, eu queria fazer logo agora no início, porque no final eu posso me esquecer. Queria fazer uma bibliografia para poder ficar registrado no vídeo, pois o editor vai ficar bravo comigo, que ele vai ter que colocar a plaquinha de todos os comentários. Mas para poder fazer o estudo, nós fizemos esses 4 vídeos da explicação de Filipenses, eu consultei comentário bíblico do Novo Testamento de William Buckley, comentário bíblico de Efésios e Filipenses de William Hendrickson, comentário bíblico Moody, introdução e comentário de Filipenses por Ralph Martin, Filipenses de F.F. Bruce, da editora Vida, comentário bíblico do Novo Testamento de Warren Wiersbe, Filipenses comentado por Hernandes Dias Lopes, comentário bíblico do Novo Testamento Beacon, comentário de Filipenses de Elianai Cabral e alguns trechos do comentário bíblico compacto de Matthew Henry. Então, dadas as considerações e a bibliografia, vamos fazer como a gente vem fazendo. Eu vou ler agora na versão Nova Almeida atualizada e depois nós voltamos, são 23 versículos, e vamos fazer a exposição passo a passo, para a gente entender bem o fechamento. Acompanhe então a leitura. Portanto, meus amados irmãos, de quem eu tenho muita saudade, vocês que são a minha alegria e coroa, sim, meus amados, permaneçam deste modo firmes no Senhor. Peço a Evódia e peço a Sintique que no Senhor tenham o mesmo modo de pensar. Peço também a você, fiel companheiro de jugo, que auxilie essas mulheres, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, juntamente com Clemente e os mais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrem-se sempre no Senhor, e outra vez eu digo, alegrem-se. Que a moderação de vocês seja conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidas diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, e se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isto o que ocupe o pensamento de vocês. O que vocês aprenderam, receberam e ouviram de mim, e que viram em mim, isso ponham em prática.
e o Deus da paz estará com vocês. O Deus da paz estará com vocês. Fiquei muito alegre no Senhor, porque agora, uma vez mais, renasceu o cuidado de vocês, que vocês têm por mim. Na verdade, vocês já tinham esse cuidado antes, só que lhes faltava oportunidade. Digo isto não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contentamente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade e também sei o que é ter abundância. Aprendi os segredos de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. No entanto, vocês fizeram bem, associando-se comigo nas aflições, e como vocês, filipenses, sabem muito bem, no início da pregação do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo nessa questão de dar e receber, exceto vocês somente. Porque até quando eu estava em Tessalônica, por mais de uma vez vocês mandaram bastante para as minhas necessidades. Não que eu esteja pedindo ajuda, pois o que realmente me interessa é o fruto que aumente o crédito da conta de vocês. Recebi tudo e tenho até de sobra. Estou suprido desde que Epafrodito me entregou o que vocês mandaram, que é uma oferta de aroma agradável, um sacrifício que Deus aceita e que lhe agrada. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus tudo aquilo de que vocês precisam. A nosso Deus e Pai, seja a glória para todos sempre. Amém. Saúdam cada um dos santos em Cristo Jesus. Os irmãos que estão comigo mandam saudação. Todos os santos mandam saudações, especialmente os da casa de César. A graça do Senhor Jesus Cristo esteja com o espírito de vocês. Então nós vimos aqui toda a carreira do apóstolo Paulo na sua primeira pregação, na sua primeira igreja, que nós temos registro, que foi aqui na Europa. A igreja de Filipos, que se abriu, virou uma comunidade. Naquela época nós tínhamos o que chamamos de Domus Ecclesia, ou seja, eram reuniões de igrejas nos lares. Lembre-se você que estamos falando de perseguição romana. Então não tinha lá um lugarzinho alugado, não tinha uma plaquinha, não tinha uma igreja com nome. Era uma casa onde pessoas se reuniam e num ambiente de comunhão muito forte e talvez um pouco silenciosa, nós tínhamos ali os cultos, os Domus Ecclesias. Nós temos o registro de várias pessoas por nome e algumas nós temos o registro de pessoas que eles fizeram uma tradução do nome. Nós vamos passar por isso aqui e eu vou sinalizar para vocês. Mas o que interessa para a gente é saber que durante todos esses 4 capítulos, os 4 vídeos que nós fizemos de Filipenses, nós procuramos sempre fazer para vocês a leitura mais simples possível, mais próxima do original grego, fazendo com que a gente tenha acesso à riqueza do idioma. Porque quando nós temos uma Bíblia traduzida e a gente passa por cima de algumas coisas e a gente começa a ler de forma direta, pode ser que a gente perca muita coisa. Então, eu vou abrir aqui a Bíblia grega, eu acho que ela está na linguagem Almeida, revista e atualizada, e nós vamos fazer a análise do texto. E ele começa com: portanto, amados, queridos irmãos, minha alegria e coroa, permanecei assim no Senhor. A palavra que nós temos aqui de coroa é Stéphanos, porque naquela época existia 2 tipos de coroa. Existia o diadema de metal, que era da realeza, era dos chefes do Estado, era daqueles que tinham autoridade, era um diadema. E existe o Stéphanos. O Stéphanos é o que a gente conhece como coroa de louros, aquele trançado de louros com alguns tipos de outros arbustos secos que dava cheiro. Em 2 sentidos especialmente. O louro ele poderia ser concedido a um campeão de uma corrida, um campeão de um exercício, um campeão de algum atletismo, ou ele também era geralmente concedido a pessoas que eram convidadas nos banquetes. Vamos lembrar que nem todo mundo tomava banho todos os dias, nem todo mundo tinha abundância de águas.
Não tinha água encanada como a gente tem hoje. Então, uma das formas de melhorar o cheiro do ambiente, onde você estava numa casa cheia de pessoas, era colocar uma grinaldazinha, uma coroazinha de louro na cabeça. Mas Paulo fala aqui em duplo sentido, porque ele diz, vocês são a minha coroa. Por quê? Porque eu creio em Deus que o Evangelho é realmente ferramenta de Deus para a salvação. E vocês estão fazendo parte comigo dessa luta. Então vocês são a coroa do meu exercício. Assim como alguém vence uma batalha, assim como alguém vence uma corrida, essa coroa, ela vem trazer uma recompensa depois do serviço. E no sentido de que esse é um lauréis que era colocado na cabeça das pessoas no banquete, significa que na reunião dos santos, eles estavam todos reunidos e eles eram a coroa que Paulo queria. Não exatamente aquela coroazinha do Stefanos, aquela coroazinha de louros, como é dito aqui. E ele fala, permanecei assim firmes no Senhor. De novo, aquela preposição que nós temos aqui em grego, que é a palavrinha en, que significa local. Estar no Senhor não é simplesmente você ter o nome, ou fazer o nome de Cristo, ou você utilizar como se fosse uma palavrinha mágica. É realmente você viver com Ele. Você estar com Ele, associado, estar junto. E é como se fosse um território, você está fixo nele. Você caminha por Ele, você está nele. Estar em Cristo. No versículo 2, ele fala aqui de duas senhoras com um nome muito bonito para quem quer ter filhos. Se quiser colocar o nome nos seus filhos. Ele diz, rogo a Evódia. Evódia significa boa viagem. E rogo a Sintique. Sintique significa afortunada. E ele fala assim, que tenham a mesma mentalidade no Senhor. Vários comentários são tecidos nesse texto. Por quê? Evódia pode ser o nome tanto masculino quanto feminino. Sintique geralmente era o nome de mulher. E o povo da Macedônia, as mulheres macedônias, elas eram conhecidas por ser fortes, por ser mulheres de pulso, que agiam, que faziam. Muitas delas eram mercadoras, muitas delas eram negociantes e elas mantinham a casa. Tinha muitas delas que tinham uma autonomia, não era como qualquer outra mulher grega que geralmente ficava mais escondida nos lares. Realmente tinha uma função de primazia. Quando o homem não aparecia, a mulher em Macedônia fazia isso. Então, existe o pensamento de que Evódia e Sintique poderia ser o nome figurado de duas facções, uma divisão que estava acontecendo na igreja, tanto o lado judaizante quanto o lado da igreja, que não era judeu, poderia estar se embatendo. Isso é uma teoria muito antiga de uma escola de pensamento. Também tinha a teoria de que Evódia seria o carcereiro, que foi salvo em Atos capítulo 16, e Sintique seria a esposa dele. Eles formaram, então, uma igreja e, teoricamente, eles se dividiram em algum momento. Isso tudo são teorias que eu estou explicando a vocês, que os comentaristas falam. Mas o ponto em comum de tudo isso é que a maioria dos comentaristas acreditam que realmente eram duas mulheres, duas senhoras, e que elas tinham realmente aberto as suas casas para o Evangelho, e que em determinado momento, seja por influência dos judaizantes, ou seja por influência das religiões gregas de mistério, talvez elas pudessem ter sido um desentendimento. Não existe um comentário que fala que elas saíram do Evangelho, mas que elas poderiam talvez pensar diferente em algumas coisas. Então Paulo diz que era para elas terem uma única voz, uníssono, para que elas pudessem trabalhar juntos no Evangelho. E depois ele fala, porque essas mulheres, elas combateram comigo o Evangelho, elas combateram, estiveram presentes, é uma linguagem de exército, de guerra. Elas estiveram em fronte de batalha, elas trabalharam comigo em prol do Evangelho no seu começo. No versículo 3, ele vai dizer assim, peço também a ti, verdadeiro companheiro, que ajude essas mulheres que lutaram comigo no Evangelho, como também com Clemente e com os demais cooperadores cujos nomes estão no livro da vida. Aqui foi traduzido um nome grego, que é Císico. Císico significa companheiro, significa talvez cônjuge, se for ligado do lado masculino, é feminino, significa companheiro de jugo, companheiro de trabalho, cooperador, fiel cooperador. E o que nós temos aqui é que essa carta, teoricamente,
ela foi endereçada ao chefe, ou a um dos chefes das igrejas da comunidade de Filipos, e que esse era o nome dele, Císicos. Outros teorizam que Císicos, ou traduzido do grego seria meu fiel companheiro de batalha, seria talvez a pessoa de Lucas, seria talvez o chefe carcereiro, seria talvez Clemente. Tem várias opiniões. Existe uma corrente teológica que diz que como Císicos para uma mulher também significa companheira, significa esposa, significa cônjuge, alguns especulam que poderia ser a esposa de Paulo, que estava presa ou estava isolada em Filipos enquanto ele estava preso. Mas todas essas opiniões são muito fracas. Então a opinião que se mantém é que realmente era uma pessoa que o nome não foi relatado e que Císicos seria então um adjetivo chamando aquela pessoa. E você que é o meu fiel companheiro de luta nessa batalha do Evangelho, ajude então essas duas senhoras. Então todo o sentido da frase dá a entender que o homem que receberia essa carta, talvez o bispo, o chefe de todas as igrejas, como se diz, o supervisor, o pastor-chefe de todas as comunidades, ou talvez alguém que fosse influente junto com Paulo, é o pedido que Paulo faz a essa pessoa para que ajude a Evódia e a Sintique, que é a opinião majoritária dos comentaristas aqui, eram realmente duas senhoras, para que elas fizessem novamente as pazes e lutassem em prol do Evangelho, que teoricamente elas nunca se esqueceram. E existem várias outras especulações para o nome de Clemente, porque um dos maiores bispos de Roma foi Clemente. Mas teoricamente não seria ele por causa da idade da carta. Os outros cooperadores nós não sabemos o nome, porque Paulo esquece o nome, ou ele simplesmente não quer mencionar para dar alguma ênfase a um pouco a ênfase a outro, e fica sendo como seus nomes estão escritos no livro da vida. E ele diz no versículo 4, alegrai-vos sempre no Senhor, regozijai-vos, alegrai-vos. Essa palavra, alegrai-vos, ela tem um sentido muito forte. Ela é colocada em saudação nas cartas, ela é colocada no cumprimento, seria rairos, ou rairo, tem a mesma raiz da palavra haris, que nós temos como graça. Alegrai-vos sempre no Senhor. Volta a dizer alegrai-vos. E aí ele fala no versículo 5, que a vossa bondade seja conhecida por todas as pessoas que está no Senhor. Essa palavra aparentemente usada como epieikes seria alguma coisa como justo, suave, gentil, alguma coisa adequada. E ele diz que a bondade seja conhecida. Em muitos outros casos ela é também traduzida como misericórdia. Seja conhecida para as pessoas. E ele usa o texto, perto está o Senhor. Esse perto é um perto de localização. Alguns especialistas dizem que ele poderia estar falando a respeito do juízo de Deus. Seja como for, Paulo sempre acreditava que Jesus voltaria com ele ainda vivo, ele estando em vida. Outros comentaristas opinam que, na verdade, perto está o Senhor significa que ele está ao nosso lado em qualquer ambiente, em qualquer situação. Seja o que for que aconteça, perto está o Senhor. Essa que é a palavra. Então, nós temos que estar sempre, a bondade de vocês seja conhecida por todas as pessoas, porque perto está o Senhor. A verdade é que nós sabemos aqui, a gente espera Jesus em qualquer momento da nossa existência. Ele pode voltar para a igreja, fazendo a consumação de todas as coisas, como nós esperamos, ou simplesmente o Gil pode morrer. Daquele momento, então, ele voltou para mim, ele me levou embora. E no consentimento de que perto está o Senhor na sua vida cotidiana, pode ser interpretado que nós não temos do que fingir, nós não temos para quem mentir. A gente pode talvez mentir um para o outro, mas perto está o Senhor. Ele nos conhece, ele sabe de todas as coisas. Por isso que nós temos que ter a nossa bondade conhecida para todas as pessoas. Não estejam ansiosos por coisa alguma, mas em tudo por meio das orações e súplicas sejam conhecidas não estejais ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, por meio de orações e súplicas, com ações de graça, sejam os vossos pedidos conhecidos a Deus. O problema todo que nós temos é esse. Você imagina bem que hoje, no nosso conforto, na nossa vida pós-moderna, a gente pode tomar banho todo dia, a gente pode trabalhar, a gente pode ouvir as nossas músicas crentes em qualquer lugar que a gente esteja. Nós temos trabalhos num país que supostamente é laico, até hoje.
Nós temos uma liberdade de culto muito grande. Mas pensa um pouco numa situação de império em que os judeus são contra você. O Império Romano é contra você. E você vive uma vida de fugitivo. Se você, por acaso, é cristão numa comunidade e você é tipo um agente secreto, você se reúne em casas para adorar a Deus e você lê o que eram as escrituras do momento, era então o Antigo Testamento, fazendo uso da leitura do Antigo Testamento, os Salmos, os Profetas e a Torá, enxergando neles o cumprimento de Cristo, sempre com medo que alguém batesse a porta para poder estourar aquela casa e levar todos cativos. É um ambiente diferente do que nós conhecemos hoje. Porque para nós estarmos aqui, nós alugamos esse espaço, nós temos a liberdade de colocar o nome ali, igreja, é outra coisa. Então essa frase, ela faz muito efeito, ela se encaixa muito bem na situação em que eles viviam naquele tempo. Que é uma situação de perseguição. Então não adianta estar ansioso. Não adianta a gente ficar pensando o que vai acontecer. Será que eles vão me descobrir? Será que eu vou preso? Será que eu vou ser queimado? Será que eu vou ser jogado na arena? Será que eu vou perder tudo? Porque na melhor das opiniões, a melhor hipótese que poderia acontecer para um cidadão romano que fosse pego cristão era ele perder as posses e ele ser preso. Era a melhor coisa que acontecia, porque ele era cidadão romano. Se fosse um escravo, um judeu, um fugitivo, ele era morto. Não interessa. Porque o Império Romano era contra o cristianismo. Então eles tinham esse sentimento de sempre vai acontecer alguma coisa, o que é que pode acontecer, o que é que pode acontecer. E é nesse lugar, nesse momento, que a pregação silenciosa do Evangelho é muito grande. Vocês já se perguntaram por que os católicos têm o hábito de fazer assim? Vocês sabiam por quê? Imagina nessa situação. Você não pode abertamente dizer que você é cristão. Você não pode dizer para uma pessoa que você é cristão. Então, uma das formas de se identificar era, às vezes, uma pessoa estar longe da outra e ela discretamente fazer esse sinalzinho aqui, que nós conhecemos como o sinal da cruz. Era uma forma de se identificar visualmente para a pessoa sem chamar a atenção de quem estava perto. Existiam outras formas também. Uma pessoa podia chegar e fazer um meio círculo. Estamos aqui conversando, falando aqui qualquer coisa. E aí, de repente, uma outra pessoa olha para o chão e também faz parte do caminho, né? Lembra-se que a nossa seita era chamada Seita do Caminho, né? O livro de Atos vai dizer isso. E aí o outro cara entende que você é cristão e ele vem aqui e faz isso. Uma outra meia-lua formando um peixinho. Então, é um ambiente de perseguição. Era um ambiente de luta. Eles estavam ansiosos. E Paulo fala, não fiquem ansiosos, por coisa nenhuma. Mas em tudo, por meio das orações e súplicas e ações de graças, sejam os pedidos de vocês conhecidos a Deus. Não é simplesmente você debruçar a Deus, chorar e reclamar e pedir. É você agradecer pelo que você já tem. O Salmo, se eu não me engano, é o Salmo 127, ele vai dizer que em vão edifica uma cidade o construtor, se Deus não edificar a cidade. Em vão vigia o vigilante, se Deus não for o guarda da cidade. Porque se Deus falar que vai acontecer, filhão, vai acontecer. Se Deus permitir o mal chegar até nós, ele vai chegar. Assim como foi com Jerusalém, assim como foi com as tribos de Israel e assim como está acontecendo em todos os países que estão em guerras agora. Então, a nossa oração é que Deus proteja, que Deus guarde, que Deus venha suprir, que Deus possa guardar e realizar os sonhos que a gente tem. Nós temos sonhos, né? Mas e se não? E se for o contrário? Então, que os nossos desejos, orações e súplicas sejam conhecidas diante de Deus com ações de graças. Esse é o real sentido do texto. E a paz de Deus, vejam bem, a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Nesse ambiente, como a maioria dos cristãos, eles provinham de uma sinagoga, de um povo judeu, provinham de convertidos, era comum a saudação entre eles de Shalom.
É muito simples. O judeu ele tem o hábito de falar shalom. E quando eles falam duas vezes shalom, shalom, significa a paz perfeita. Shalom significa paz. A palavra shalom ela vem do mesmo radical, da mesma raiz da palavra shelem, que é plenitude. Então não é como eu e você temos o conhecimento da palavra paz, que a gente entende que a palavra paz é ausência de guerra. A palavra paz, em português, significa tranquilidade. No hebraico, não. A palavra shalom, ela vem da plenitude. Você tem que estar completo para você estar em paz. Então ela fala, a paz de Deus, não é essa paz que você ouve pelas ruas. Não é esse shalom daqui, shalom dali, a paz que os seus irmãos falam com você, ou que outras pessoas que nem mesmo são religiosos, porque em Israel é assim. Até mesmo os ateus e aqueles que não são religiosos, eles se cumprimentam em shalom, porque é o hábito. Então ele fala, não é qualquer shalom, não é qualquer paz. É a paz de Deus. A paz que vem de Deus. A paz que excede o entendimento. Você consegue permanecer em paz. Paulo estava preso nesse momento, quando ele escreve essa carta. A maioria de nós é de opinião de que ele estava preso na sua primeira prisão em Roma. Era uma casa alugada às custas dos seus doadores, principalmente os filipenses, que fazia com que ele conseguisse pagar o aluguel e esperar o julgamento. Então, que paz é essa? Que uma pessoa está presa esperando uma notícia ou de soltura ou pena de morte. Que paz é essa de um povo que está trabalhando perseguido, ou que às vezes quando vai se reunir à noite, tem que sempre ficar se esgueirando pelas esquinas, se esconder na casa de alguém, porque se alguém denunciar que ali existe uma domus ecclesia, uma igreja nos lares, vai ser estourado por um esquadrão romano e vai todo mundo ser morto. É a paz de Deus. É a paz que excede o entendimento. Hoje, com o nosso olhar do século XXI, as nossas lentes, elas olham esse texto e talvez não conseguem entender a profundeza da palavra que o apóstolo está dizendo aqui. É preciso ter a paz de Deus no coração para que você consiga cultuar e louvar a Deus em alegria no estado de perseguição. Em muitos estados, em muitos países por aí que nós temos perseguição de outros povos, de outras culturas e de outras religiões, perseguições de pessoas que jogam os outros de prédios, que afogam nas águas. Foi semana passada ou na outra que a gente estava conversando a respeito do massacre dos hindus? Está acontecendo um massacre terrível em Bangladesh. O governo caiu e a maioria étnica do país hoje é uma maioria esmagadoramente islâmica e eles invadem os territórios, eles invadem as casas e começam a bater, quebrar. Se eles conseguem entrar, é violência para todo lado. E os que não aceitam se converter são afogados, são queimados. Alguns têm a sorte de sair da casa e abandonar tudo, só com a roupa do corpo. Existe ambiente de perseguição hoje. Nós não estamos inclusos nesse ambiente, mas existem muitos países onde pessoas morrem porque não querem deixar de ser cristão. Então a paz de Deus, a paz proveniente do reino, excede o entendimento. Ela guardará os corações. A palavra guardará aqui, ela é uma palavra difícil. Acho que é frorel, alguma coisa assim. Eu não consigo ler o que está aqui, frorel. E ela significa, em termos militares, montar guarda na entrada. Paulo usa essa palavra para poder dizer que a paz de Deus, a paz que vem do Senhor, que excede o conhecimento, excede o entendimento, ela montará guarda na porta do seu coração. Ela montará guarda na porta da sua mente. Para não deixar um sentimento de desespero, de tristeza e súplica invadir você de uma forma que domine a sua cabeça. A palavra coração aqui é o que nós conhecemos, cardia, e a mente aqui é noema, que é uma percepção mental ou um propósito. É o que se pensa. Em seguida, ele fala, e o melhor de tudo é que ele fala que ele guardará, ele montará guarda no seu coração, guardará a tua mente e o teu coração em Cristo Jesus. Novamente nós temos a palavra de lugar, de estado. No restante, meus irmãos,
tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, e se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Essas palavras que nós temos aqui são palavras que nos dão uma conformidade de todas as coisas que nós devemos pensar no nosso momento de passagem nessa terra, na nossa vida. É uma maneira que você pode pensar, não que o crente seja um cara bitolado que só pensa nisso, só fala disso, só canta isso, só pode fazer assim, só pode se vestir assim, só pode... Nós vivemos no mundo material, nós entendemos isso. Nós trabalhamos, nós compramos, nós vendemos, nós temos uma vida nesse ambiente. Mas a nossa forma de pensar, ela tem que ser louvável, ela tem que ser uma forma de pensar cristã. Ela tem que ser uma forma de pensar que imita um servo de Deus. Como Paulo fala no final, vocês têm que imitar, emular as minhas emoções, fazer como eu fiz, ter como exemplo pessoas como nós. E ele fala sobre essas coisas: justo, verdadeiro, respeitável, puro, amável. Nisso que nós temos que pensar. E ele diz no versículo 9, também o que aprendestes e recebestes, ouvistes e vistes em mim, isso fazei. E o Deus de paz está convosco. Lembra que lá em cima é a paz que vem de Deus. Não é uma paz que vem um de nós por o outro. A paz do homem para o homem, é a paz de Deus. E aqui no encerramento do versículo 9, ele fala, porque o Deus de paz, ele estará com vocês. Porque quando nós temos essas pessoas como pessoas de exemplo, como pessoas que faz com que nós tenhamos algo a observar, pessoas que você possa... O mosquito está me perseguindo. Pessoas que você possa se espelhar e tomar como exemplo, isso é muito bom. Infelizmente, hoje, no nosso século XXI, nós temos pessoas, nós temos igrejas que a gente não pode nem mencionar. Porque são pessoas que estão completamente, como foi dito no capítulo 3, são pessoas inimigas da cruz de Cristo, que vivem de forma absoluta, errada. Dizem cristãos, dizem mestres da vontade de Deus, mas só vivem no pecado. E Paulo coloca a si mesmo como pessoa. Eu não tenho coragem de chegar para você e falar, me imite. Eu sou um cara legal, imita o que eu faço que você vai se dar bem. E eu não indico ninguém para que você possa imitar, para que você seja igual ou parecido, que ela é uma pessoa de Deus. Mas Paulo teve essa coragem, porque era um homem piedoso, um homem de oração, um homem de contato com Deus. Cara a cara, espiritualmente, Jesus falava com ele, aparecia para ele, eles conversavam. Era um homem que, durante todo o seu ministério, depois da sua conversão, ele virou um ícone da pregação do Evangelho. O Evangelho só chegou para nós na Europa, e da Europa foi para o Brasil, foi para a África, por causa de pessoas como Paulo. É um exemplo que nós temos que seguir. E na reta final da carta, no versículo 10, quase no meio, ele já começa a fazer aqui as lembranças dos acontecimentos, né? Uma saudosa menção, como se diz? Uma menção honrosa, uma saudosa colaboração que eles tiveram. E no versículo 10 ele fala, alegrei-me muito no Senhor de que finalmente voltastes a vos lembrar de mim. Aliás, já estavas lembrando, porém não tinhas oportunidade. É engraçado porque no contexto da carta você percebe que a única, ou talvez a primeira das únicas colaborações que o apóstolo Paulo recebe de forma física ou talvez monetária é do povo de Filipenses. É uma carta de louvor que eles têm, porque eles eram amigos de verdade. Em 1 Coríntios, você tem uma declaração muito clara de que Paulo não aceitava o pagamento, né? Porque realmente era isso, não era uma doação, era um pagamento. Porque eles tinham na cabeça, os coríntios tinham na cabeça, aquela ideia dos pregadores sofistas, aqueles filósofos que se falavam nas ruas. Então existia ali uma batalha, quem falava melhor, quem era o melhor de oratória, quem era o melhor professor, recebia um salário. Recebia um salário de alguém que era conhecido como patrono. De hoje a gente conhece a nossa palavra patrão, né? Patronos. E ele pagava aquela pessoa para que ela pudesse viver disso, dessa pregação.
Mas por causa desse patronato, por causa desse pagamento, a pessoa não era livre para poder falar o que queria. Porque se eu fosse pregar alguma coisa que era contra a prática de vida que o patrono tinha, ele parava, cortava meu salário e eu voltava a ser desempregado. Então Paulo não aceitou o pagamento de salário dos coríntios. Alguns comentaristas falam que os coríntios foram negligentes. Eu não concordo. Eu vi um comentário do... Ai meu Deus, como é que é o nome dele? Eu vi o comentário de 1 Coríntios, Oswaldo Ribeiro, acho que é Oswaldo Ribeiro. E ele falava muito claramente acerca desse tipo de patronato, em que as pessoas elas tinham meio que um domínio sobre o pregador, e o pregador não podia ser livre. Mas Paulo preferiu trabalhar usando as suas mãos, fazendo e vendendo tendas, tendo liberdade de pregar o evangelho, porque ele pregava o evangelho de forma a ensinar, e não para bajular. E aos filipenses já foi diferente, porque eles aceitaram o evangelho de uma forma muito branda. Eles realmente fizeram amizade e cooperaram no crescimento das igrejas na porta da Europa. E quando Paulo fala aqui, fiquei muito feliz quando vocês relembraram de mim, o verbo que é usado aqui é um verbo de uma árvore que ela passa por um inverno, mas ela brota depois. Você olha para aquela árvore e parece que ela está morta, mas dentro dela ela está viva. E ela consegue brotar depois. Ela retorna à vida. Esse é o verbo que Paulo usa no original grego. E ele fala assim, não que vocês esqueceram, mas vocês realmente sempre tiveram o cuidado comigo, mas de alguma forma não tinham a oportunidade de demonstrar. Porque Paulo estava preso a quilômetros e quilômetros de distância. A forma que eles tiveram de ajudar Paulo foi levar para eles Epafrodito com as suas ofertas, seja comida, seja vestido, seja livro, seja apoio moral, seja o próprio Epafrodito como sendo uma oferta de serviço ao homem Paulo que estava preso. Então Paulo tem a liberdade de falar com eles em valores. E no versículo 11 ele fala, não digo isso por causa de alguma necessidade, pois já aprendi a contentar-me com tudo que tenho. A palavra que ele usa aqui, eu acho que é no verso... Não é esse. Acho que é no outro na frente. Ele diz, sei estar fato, instruído, alguma coisa assim. E ele usa a palavra, também não é, esse aqui, contentar-me? Não. Ele fala sobre autarca. O verbo autarques, ou o substantivo, é alguém que tem uma autossuficiência. Ele é um texto, uma palavra utilizada muito na época dos gregos pelos estoicos, pessoas que se orgulhavam por ter a sua autonecessidade, tudo aquilo que eles precisavam ser encontrados estava dentro deles. Então, como era um movimento muito famoso naquela época, de pessoas que eram do movimento estoico, mas nesse momento aqui, Paulo fala o seu real motivo de ele estar contente com todas as coisas. Que ele não tinha necessidade de nada, porque, como diz o versículo 11, aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar humilhado e sei ter em abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto estar farto como de ter fome, tanto a ter em abundância como de sofrer necessidade. Aí vem a palavra, muitas vezes ela é mal interpretada, e ela é mal ensinada por pessoas que têm tendências a querer tomar o teu dinheiro, que é o versículo 13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. É muito comum a pessoa pegar só esse trecho aqui e pregar para você uma força espiritual sobremaneira e ela querer colocar que ela pode tudo o que ela quer, que ela pode realizar tudo o que ela deseja, porque ela tem Deus que fortalece. E ela não pega nem o texto, que é o pretexto, o contexto, para poder entender o que está escrito aqui. Ele está dizendo aqui que ele já teve o que comer, mas ele já passou fome. Ele já teve coisas em abundância, porque ele era de uma família bem situada com cidadania romana, mas ele também perdeu tudo. Lembra no capítulo 3 que a gente falou que ele abriu mão de todas as coisas e considerou todas as coisas como refúgio? Nós passamos por isso aqui, nós falamos sobre esse texto. Ele tomou todas as suas coisas, os seus títulos, as suas propriedades, e colocou isso tudo na conta como se fosse perda.
porque ele queria o real conhecimento de Cristo. Então ele teve tudo em abundância, necessidade, também teve o que comer, também teve fome, também foi farto, também teve escassez, mas ele lembra, ao contrário dos estoicos, que procurava dentro de si mesmo a auto-necessidade, ou seja, a autossuficiência para poder encontrar a solução da sua vida, ele diz que eu posso todas as coisas naquele que me infunde força, naquele que me dá a sua força. Então, a certeza de Paulo estava em Deus, em Cristo Jesus, que fortalece. Versículo 14. Todavia, vocês fizeram bem associando-se comigo na minha aflição. 15. E também, vós, filipenses, sabei que no princípio do evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja compartilhou comigo no dar e receber, senão vocês somente. Então, eles aqui são pessoas que não simplesmente chegaram ao ponto de ofertar alguma coisa para os filipenses uma vez só ou esporadicamente, mas eles tiveram realmente uma sociedade com o apóstolo e um compromisso de manter a pregação do evangelho a todo custo. Hoje você tem um problema muito sério, que é você ter pessoas fora da sua realidade, pessoas talvez em missão, em locais de perseguição ou talvez em locais de escassez, e não ter um apoio que seja efetivo, um apoio que seja sistemático, que seja todos os meses, pelo menos, para que a pessoa tenha tranquilidade de viver e pregar o evangelho, que é aquilo que é o objeto da missão dela. Paulo diz aqui, vocês fizeram bem em associar comigo nas minhas aflições, nas minhas necessidades. Porque quando ele foi fazer a pregação do evangelho, quando ele partiu, saiu da Macedônia, nenhuma outra igreja, nenhum outro povo, nenhuma outra colaboração veio da parte das pessoas. Então, ele usa aqui um termo de dar e receber, que é uma palavra voltada para a contabilidade. E nós vamos entender isso no versículo 17. No versículo 16 ele fala, porque até em Tessalônica, por 1 e 2 vezes, me enviastes o que eu necessitava. Ou seja, não é aquela questão da pessoa estar ali na sua igreja, olha, você está aqui, eu vou investir na sua carreira espiritual, eu vou investir na sua vida. Mas aí quando o cara resolve ir para outra igreja porque é melhor para ele, porque tem mais chance de ele exercer um bom ministério, ou por causa de uma simples função de distância da casa dele, eu vou ficar chateado. Porque eu investi na vida da pessoa, eu investi no ministério dela, e agora ela está fora da cobertura espiritual. O texto aqui fala que Paulo já estava fora da localidade dele, já estava em Tessalônica mesmo, na cidade deles, de Tessalônica. E mesmo assim, fora do ambiente da igreja dos Filipos, eles continuaram mantendo com ele uma relação de amizade e apoio, seja ele material, financeiro ou até mesmo um apoio psicológico. No versículo 17 ele diz, não que eu busque doações. Aqui Paulo deixa bem claro. A questão aqui não é que eu sou uma pessoa com fome que quer ser alimentada. Eu não busco por doações, mas eu busco do fruto que aumente o vosso crédito na vossa conta. Esse termo, em grego, significa eu quero receber o lucro, ou seja, eu quero receber os juros do montante que vocês colocaram em conta. O que isso significa? Tudo aquilo que eles fizeram para Paulo, para o ministério da pregação do Evangelho em Filipos e depois nas portas da Europa. Isso para ele foi uma doação, foi algo majestoso da vontade de Deus. Mas aquilo que transborda em juros significa que são as bênçãos espirituais que Deus vai dar para os filipenses por conta de um trabalho ministerial nessa terra. Então Paulo está dizendo aqui, eu não quero saber o que eu vou ganhar ou receber. Eu quero saber qual que é o fruto do vosso trabalho perante Deus no dia do julgamento. Isso que Paulo está dizendo. Os juros do vosso empreendimento é como se a manipulação, ou como é que a gente fala aqui, a manutenção do que nós chamamos de ministério seria algo que o próprio apóstolo Paulo recebesse para trabalhar naquele momento, mas isso iria gerar juros espirituais na hora do julgamento dos filipenses perante a face de Deus. Então isso é que ele fala, eu não estou buscando aqui alimentos, eu não estou buscando aqui bênçãos materiais.
Mas, na verdade, eu estou contente porque isso que vocês fizeram para mim, perante Deus, vai gerar para vocês uma bênção espiritual muito grande. Versículo 18, ele diz: mas de tudo tenho recebido e tenho abundância, sou plenamente abastecido. E depois que recebi de Epafrodito, que da vossa parte me foi enviado, com aroma suave e sacrifício aceitável e agradável a Deus. Ele coloca aqui uma palavra que era utilizada no sistema sacrificial judaico, que era a oblação. O que era a oblação? Depois que o ofertante levava o animal para ser sacrificado, seja ele por causa de louvor, seja ele por causa de adoração, seja ele por causa de um livramento que a pessoa teve numa viagem, enfim, os motivos eram muitos. Mas depois que aquele animal era sacrificado e ele era uma parte queimada no altar, a outra parte era levado para dentro e o ofertante comia aquela oferta junto com os sacerdotes, era despejado sobre o altar uma porção de farinha, geralmente farinha de trigo, amassada com azeite para queimar. E o restante, às vezes, era bolo. E eles comiam aquilo em sociedade. Então, o sistema sacrificial, ele tinha essa questão de ofertar alguma coisa a Deus, o símbolo de que a oferta era toda consumível a Deus, e tinha o efeito da koinonia, ou seja, daquela amizade, da reunião entre pessoas, que eles iriam desfrutar do sacrifício. E ele fala aqui que isso que foi feito, esse envio desses valores materiais, seja manutenção, dinheiro, comida, roupas, não interessa. Isso, para Deus, é considerável como um sacrifício de aroma suave, assim como era feita a queima do incenso no antigo templo, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. Porque quando você ofertava alguma coisa no templo, aquela porção, aquele pedaço, aquela quantidade que era queimada no altar em símbolo a Deus, significava que todo o animal, todo o sacrifício era uma oferta a Deus. Mesmo que depois o restante seria comido pelo sacerdote, pelos levitas ou pelo ofertante, mas toda aquela oferta, o livro de Levíticos diz, isso é santíssimo a Deus. Não podia ser comido ou consumido fora do templo sagrado. E ele compara isso nesse versículo 18. No 19 ele fala: e meu Deus suprirá todas as vossas necessidades segundo as riquezas da glória em Cristo. Ou seja, é como se eles ajudassem Paulo de uma forma material, de uma forma a sustentar o evangelho e a pregação, e tudo aquilo que Deus desse para eles em troca seria bênçãos de glória e não bênçãos materiais. Seriam coisas das riquezas que Deus tem no seu celeiro, na sua glória, no seu reino. E depois ele diz, e tudo aqui é colaborado, é corroborado pelas as suas riquezas em glória em Jesus. Novamente nós temos essa palavra em Jesus, estando nele. Ao nosso Deus e Pai seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Aqui ele acaba o assunto de agradecimento pela oferta. Por mais que sejam 4 capítulos que falam a respeito da resposta de Paulo aos Filipenses, somente esse pedaço foi colocado como se fosse um agradecimento a eles pela oferta, não de uma forma a minimizar o que eles fizeram, não de uma forma a diminuir o serviço de oferta, mas que existem coisas que vão à frente no ministério. Existe o louvor, o ensinamento, a pregação da palavra, o comissionado. Existem coisas que são colocadas antes mesmo da necessidade de quem manda. E às vezes, quando nós vemos isso, parece desproporcional. Você ter 4 capítulos inteiros falando de um assunto e às vezes você ter ali 4, 5 versículos falando de agradecimento. Mas Paulo queria deixar bem claro que ele não dava essa ênfase e esse louvor ao monetário, ao material, e sim ao que era espiritual. As saudações finais tem aqui uma coisa que eu acho muito interessante. No 21 ele fala assim: saudai a todos os santos em Cristo Jesus. Os irmãos que estão comigo vos saúdam. Todos os santos vos saúdam, mas principalmente os da casa de César. Lembre-se de uma coisa, Paulo estava preso e ele estava sendo escoltado por centuriões romanos ou soldados que eram enviados para esse fim.
e todo o pretório romano ficou conhecendo aquele homem como um pregador. Alguma coisa comprovada pelos registros históricos que muitos dos soldados que tiveram contato com Paulo foram convertidos. E quem era convertido ia para a cadeia junto com ele, ia preso para ser morto junto com ele. Aqui quando ele fala, todos os santos vos saúdam, mas principalmente os da casa de César, durante muitos anos foi interpretado como sendo pessoas do relacionamento do próprio imperador. Mas o termo casa de César significa os empregados, os soldados, os colaboradores. Alguns historiadores dizem que tinham muitas pessoas que estavam em Roma, que tiveram contato com Paulo, que eram de descendência de Filipos, que tinham famílias em Filipos. Então, quando ele manda a carta aqui, muitos deles fazem saudações. Olha, saúda ali o fulano, diga que eu estou mandando saudações. Mas, na verdade, o que mais interessa aqui é saber que mesmo no ministério corrupto de Roma, mesmo no lugar do império, mesmo no lugar das perseguições, existiam pessoas da casa dos trabalhadores de César que tinham se rendido ao Evangelho. E depois ele fala, o último versículo, 23, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Amém. Para todos os filipenses, escrita de Roma, enviada por Epafrodito. Esse versículo, ou talvez os últimos 3 versículos, acredita-se que foi escrita de mão pelo próprio Paulo. Lembre-se que ele estava preso e era comum as pessoas terem alguém para escrever enquanto ele ditava. Paulo também já estava velho, debilitado. Já tinha mais de 60 anos e ele já tinha apanhado muitas vezes. Então, alguma outra carta ele vai dizer assim, olha, com grandes letras eu escrevo da minha própria mão para vocês. Ele escrevia realmente com a própria mão a saudação final. E o que a gente aprende da carta de Paulo aos Filipenses? Que o Evangelho ele é feito de amizade. Que a gente tem que viver o Evangelho e viver a pregação do Evangelho no âmbito da família. Porque nós somos aqui, talvez, completos estranhos. Se não houvesse Evangelho, se não houvesse igreja, Milgrom, não houvesse esse contato, talvez a gente não se encontrasse. Mas o amor de Cristo nos uniu como família. A pregação do Evangelho, ela parte desse conceito de família. E ela cresce no ambiente familiar, mostrando que o reino de Deus, como o próprio Jesus disse em João 4, não é comida nem bebida. O reino de Deus é fazer a vontade daquele que me enviou. É fazer com que a gente viva exteriormente, aí no mundo, fora, demonstrando um evangelho que está aqui dentro. Não adianta a gente ter boas palavras e boas pregações e a gente saber ler, talvez em grego, hebraico, aramaico, se você não consegue transportar as verdades do evangelho lá para fora. Quando Paulo fala com os filipenses, você percebe uma diferença gigantesca entre as outras cartas paulinas. Eu já estudei 1 Coríntios, já estudei 2 Coríntios, e você tem ali um grande amor Paulo tem por aquelas pessoas, porque ele tem coragem de dizer e chamar a atenção daquelas pessoas, não porque ele tem domínio sobre as pessoas, mas porque ele tem amor, porque ele realmente zela pela alma delas no dia do juízo. Mas a carta de Paulo, assim como a carta de Timóteo, é uma carta dolorosa, porque você percebe que é um homem que lutou tanto, que se esgotou tanto, que fez tanta coisa para o evangelho, e morreu pobre, morreu nu, morreu sem cabeça, por causa de uma palavra que daqui a algumas décadas talvez vai ser considerada como mentira. Hoje eu vi uma explicação sobre, acho que foram os últimos capítulos de Lucas, quando fala sobre a escatologia, quando Jesus começa a falar sobre o final dos tempos. E eu vi o Apocalipse de uma forma que eu talvez nunca tinha visto. E realmente se encaixa muito com a descrição do profeta. Nós estamos esperando que o final das coisas vai ser de um modo estrondoso. Vai passar dragões voando, que vai ter guerra, que vai ter fome, que vai ter perseguição, como nas épocas de Roma. Mas, na verdade, se você parar para ver, a tribulação já está aí. Porque
aqueles que são anticristos já estão aí. As pessoas que você prega, ensina e você dá para elas o evangelho, elas riem, zombam e não acreditam mais. Já existe um espírito de pessoas que são anti-Deus. E quando você lê 2 Tessalonicenses, que fala a respeito do homem da iniquidade, né? A palavra grega que está lá, originalmente fala do ser humano cheio de pecado. A gente às vezes fica esperando, né, que vai ser um rei, ou que vai ser um líder político, que vai ser o Messias do judeu, que a gente não acredita que seja o Messias. É toda uma nação que vai começar a fazer e agir contra o Evangelho. Então nós precisamos estar atentos. E essa carta de Filipos, ela deixa para a gente uma palavra de ensinamento muito forte. E a gente, como família, tem que se guardar, tem que se unir. Espero que você tenha gostado dessa palavra, dessa série de 4 capítulos. Se Deus quiser, em nome de Jesus, nós vamos tratar de outras aplicações, conforme a gente tenha tempo de estudar. E isso é de profundo enriquecimento que a gente tem. Um momento que você tem de se conectar com a palavra. E para você que está assistindo gravado depois, que você compartilhe esse vídeo o máximo possível. Nosso interesse não é visualização e também não é curtida, é simplesmente para que o evangelho do reino seja enviado a todos quantos forem possíveis. Nós vamos orar agora.